pessoal, tudo bem com vocês, pessoal do sétimo ano? Então, a gente vai estar dando fazer uma breve explicação sobre o caderno complementar 3, tá? Questões de 1 a 15, tá? Na próxima aula eu vou estar gravando para vocês aí questões relacionadas, né, a questão 16 a 30. Tá, então, dando início a esse caderno complementar 3, a gente vai explicar assuntos relacionados à citologia, né, a biodiversidade brasileira, os biomas, ecossistema, tá? E dando início aqui à teoria celular, as suas características e funções, a gente vai falar sobre o estudo da célula, né? Bom, ela surgiu em 1838, essa teoria veio do zoólogo Schwann. Então ela diz que todo ser vivo vem de uma célula. Agora eu pergunto para você, você acha que vírus é uma célula? Alguns autores acham que tem a vida, né? Outros já acham que não, porque ele não tem um metabolismo próprio. Na realidade, ele é um parasita que precisa de uma célula para poder se reproduzir, né? Então, quando a gente fala de citologia, que é o estudo da célula, o que é na realidade a célula? Na verdade, ele é uma unidade funcional fisiológica. Toda vez que você escutar o termo morfologia, fisiologia, tem a ver com função do nosso corpo, né? A forma e a sua função. Então, ela é importante para as funções, ela é importante, que ela é vital para o nosso corpo. Então, o que é que a célula procarionte e eucariótica? Que nesse esquema que vocês estão vendo nessa figura aqui, aqui está mostrando no que consiste cada organela dessa, né? Estão vendo na célula procariótica aqui os cílios, os DNA dele aqui dentro, né? No citoplasma aqui solto. Aqui na célula eucariótica aqui vocês estão vendo o vacúolo, cloroplasto, citoplasma, as mitocôndrias, né? Aqui cada organela ali com sua característica que a gente vai falar. Dá para ver aqui a carioteca, que envolve o núcleo, né? Nucleolo, cromatina, retículo endoplasmático, o sistema aqui de Golgi e as membranas citoesqueléticas, né? Bom, então a gente vai começar a falar sobre as células procariontes, né? Você sabe que a célula procarionte, quando você fala no termo pró, quer dizer que ele é primitivo, né? A gente já percebe que ele, na realidade, ele não tem essa carioteca, né? Então ele é todo disperso ali no citoplasma aqui. Todo o material genético aqui, ele é disperso no citoplasma. Então, como as bactérias, fungos e algumas algas, ok? Então, já quando você escuta o termo eu, quer dizer verdadeiro, quer dizer que ele tem uma carioteca verdadeira, né? Então, nossas células seriam como se fossem a célula eucariótica, seria como se fossem mini fabriquinhos, né? Elas estão em constante atividade, elas formam os tecidos do nosso corpo. Então, a gente vai ter aqui uma noção básica das estruturas e as funções da célula, tá bom? Bom, tudo que a gente encontra aqui dentro da célula, a gente chama de citoplasma, tá? Que é essa parte líquida aí, a gente chama também de citosol ou hialoplasma, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que saber em relação à célula é que elas são organizadas em membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, né? Então, claro que tem a exceção do grupo Monera, tá? Que ela não tem um núcleo verdadeiro, não. Que é delimitada ali por uma membrana, que é chamada, né? Eu já falei, a carioteca. Mas os restantes das células dos seres vivos, todos têm esse sistema. Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, ok? Então, a primeira coisa, a gente tem que falar das funções da membrana plasmática das células. Então, a primeira delas é o revestimento celular, ou seja, o que reveste uma célula é a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela também vai permitir que haja uma troca
interações celulares, ou seja, é através da membrana plasmática que as células elas vão interagindo uma com as outras e também ali com o ambiente que elas estão ali, né, imersas, inseridas. Agora, a função mais importante de todas é que você tem que saber sobre a tal da permeabilidade seletiva que ela tem. Ou seja, as substâncias elas vão passando pela membrana plasmática, mas existe ali uma seleção. Então, ela escolhe quais as substâncias ali que pode entrar na célula e que pode sair da célula. Então, outra também estrutura presente é o citoesqueleto. Né? Citoesqueleto aqui. Para que serve esse citoesqueleto? Então, na realidade, eles são filamentos, tá? Eles são os filamentos de proteína que ele ajuda a manter esse formato da célula ali, tá? Essa forma redonda ou ovoide. Ele ajuda também no transporte de organelas, tá? Em relação ao núcleo, vou falar aqui do núcleo aqui. Ele é uma estrutura aí arredondada, né? Redondinha. E ele tem uma dupla membrana que a gente chama de carioteca, como eu já falei. Ou também envoltório nuclear, pode ser chamado. Então, essa membrana, ela separa o meio interno do núcleo, né? Do externo. Então, o nosso DNA e o RNA, ele fica ali dentro do núcleo. Então, a gente consegue observar mais ou menos ali dentro do núcleo uma estrutura que fica ali misturada, ali tudo condensada, né? Ela não tem uma membrana. Então, ela é chamada de nucleolo. Você consegue ver o nucleolo aí? Essa bolinha amarela, né? Então, esse nucleolo aí que eu falei para vocês, ele é chamado de nucleolo, ele é formado por DNA e a maioria da constituição dele é de ribossomos, tá? Então, é RNA ribossômico. E isso vai ajudar o quê? A formar o quê? Os ribossomos, né? Então, a membrana nuclear ali, ela vai possuindo também alguns buraquinhos ali, uns poros, que com esses poros eles vão controlando ali o movimento, né, das substâncias entre o núcleo e ali o restante ali, né, das organelas ali no citoplasma. Já em relação ao retículo endoplasmático, a gente pode falar do retículo endoplasmático, existe o rugoso e o liso, né? Então, o rugoso, no caso, ele é uma redezinha de membranas que está associado ao ribossomo. Então, ele tem mais membranas achatadas, tá? Ele é mais rugoso e também em relação a isso, existe também o liso, né, que é uma continuidade dele, tá? O liso ele tem uma estrutura que é mais cilíndrica. Ele tem aqui o plasmático liso. Bom, aqui retiplasmáticos, tá? Aqui dentro aqui, tá? Perto aqui do núcleo. Se vocês estão conseguindo ver, a gente tá com um problema de visão, tá difícil. Mas espero que esteja para vocês verem, tá? Então, em relação ao liso, ela tá relacionado mais aos lipídios, tá? Então, e síntese de proteínas também. Então, ele tem enzimas que são capazes de processar as proteínas aí que são produzidas, tá? Pelos ribossomos. Em relação aos lisos, por exemplo, os hormônios, esteroides, que têm gordura, eles estão relacionados ao retículo endoplasmático liso, tá? Então, isso vai ser importante na síntese de lipídios, o retículo endoplasmático liso. E também na inativação de substâncias tóxicas. Então, voltando, a gente vai falando que o retículo endoplasmático rugoso, ele é uma rede de membrana, né? Que ele está associado ao ribossomo. Então, ele tem umas membranas mais achatadinhas, ele é mais rugoso, tá? E ele também, ele está logo em continuidade junto com o retículo liso. O liso já tem as cinturas mais cilíndricas, tá? E em relação ao rugoso, ele está relacionado à síntese de proteínas. E ele também tem enzimas que são capazes ali de processar as proteínas que são produzidas pelos ribossomos. Então, em relação aos hormônios, questão de lipídios, ela está relacionado ao retículo endoplasmático liso, tá? Ele também ajuda na inativação de substâncias tóxicas como o álcool ali no fígado, tá? Então, e o que seriam os ribossomos?
Os ribossomos, eles são... Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Os ribossomos, eles são organelas, tá? Eles são umas organelas não membranosas, e que tem uma função principal delas, é a produção de proteínas, tá? Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é formado por sacos, tá? Umas cisternazinhas, que são os responsáveis por empacotamento, tá? Ele empacota e envia as proteínas produzidas pelos ribossomos para fora, ele joga para fora da célula. Então, essa é a função principal do complexo de Golgi. Em relação aos lisossomos, eles são o quê? Os lisossomos, eles são as vesículas formadas no complexo de Golgi e que dentro delas tem enzimas digestivas. Então, ela digere as estruturas celulares, que assim estão meio assim desgastadas, né? E essas substâncias, elas vão entrando na célula e vão ser usadas como fonte de energia. Então, os lisossomos, elas são formadas lá no complexo de Golgi e dentro delas tem enzimas digestivas e elas digerem essa estrutura celular ali, que esteja meio velha, já desgastada, né? Então, elas são substâncias que entram na célula, esse lisossomo, e vão ser usadas como fonte de energia, tá? Então, ele ajuda para que as substâncias entrem nas células para ser usadas como fonte de energia. Então, os lisossomos, na verdade, eles vêm, devolve os componentes aí ao citosol, né? Para que a célula, de novo, possa usar esses componentes. Então, essa é a função do lisossomo. Né? E a outra estrutura são os centríolos. Eles são sempre em pares e ele tem um papel muito importante na divisão celular. E ajuda a organizar a célula em relação à mitose para que ela tenha a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe, tá? E as mitocôndrias? O que é a função dele ali, o papel dela? Então, ela está relacionada com o processo de respiração celular e elas são encontradas em maior número em células que têm grande atividade metabólica. Então, elas são umas organelas que apresentam dupla membrana. Então, a membrana dela mais interna dela forma cristais mitocondriais. Então, a função dela é gerar energia, tá? E ocorre através de um processo que é conhecido como respiração celular. Então, além de ela oxidar as moléculas que vêm da glicose, as mitocôndrias também são responsáveis pela oxidação de ácidos graxos e também para gerar ATP, que é adenosina trifosfato. Bom, pessoal. Aqui eu tenho aqui um exemplo para vocês de seres unicelulares e pluricelulares, né? Que só possuem uma célula, seriam aí, como vocês estão vendo, as bactérias, Monera, os fungos, alguns tipos de algas marinhas. E os restantes seres pluricelulares são os restantes seres vivos, né? As árvores, nós seres humanos, os animais. Essa questão aqui, cai uma questão dessa na apostila, tá? Eu coloquei essa figura aqui. Então, níveis de organização dos seres vivos. Então, quais são os níveis de organização na biologia? A gente pode falar. Então, quando a gente estuda essa área, a gente começa um estudo da vida, né? A gente vai analisando desde lá a constituição dos seres vivos, né? E a relação entre eles com o meio ambiente, né? Então, a gente pode classificar aí em níveis hierárquicos, como vocês estão vendo na figura. Então, fica mais fácil para organizar, né? Então, a gente está vendo aqui esses níveis de organização em biologia do menor para o maior, né? Estão vendo do átomo até chegar à biosfera. Então, aqui, para começar, o átomo, o que ele é? Ele é a unidade básica da matéria, né? Então, ele é formado por um núcleo, o átomo, ele é constituído por prótons e nêutrons, né? Ali na eletrosfera, que é a regiãozinha ali onde o elétron está localizado. E molécula, que é uma molécula? Então, ela é uma estrutura química formada por 2 ou mais átomos, então ela pode ser formada por átomos iguais ou diferentes, né? Organela, o que é uma organela? Ela é uma estrutura que está lá na célula e atua como pequenos órgãos, quando vão falando lá nas células, né? Que estava falando da mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, são exemplos de organelas, bom?
A célula, como eu falei, uma unidade, né, funcional ali da estrutura ali dos seres vivos, com exceção do vírus, né? Expliquei por quê. Então, elas podem, que são divididas em eucariontes e procariontes, como eu expliquei. Então, logo em seguida da célula, vocês vão acompanhar aí tecido. O tecido ele é um conjunto de células que desempenham uma função assim, bem específica, né? Então, fica claro que só os organismos que são multicelulares, eles podem ter tecidos, né? Nós, seres humanos, 4 tipos de tecidos básicos a gente pode encontrar. É o epitelial, o conjuntivo, nervoso e muscular, né? Então, a gente destaca também que, diferente vocês pensam, algumas plantas também ele pode ter tecido. Tem tecido, como epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema. Órgão. O que é o órgão? Então, ela é a formação ali composta ali de 2 ou mais tecidos, né? Que compõem o coração, o baço, o fígado, o pâncreas. Então, eles são exemplos de alguns órgãos encontrados no nosso corpo. Em relação às plantas, seriam as folhas, caules, raízes, né? Que são exemplos de órgãos presentes nas plantas. O que é um sistema? O que é um sistema? O sistema é um conjunto de órgãos que vão interagindo e vão desempenhando uma determinada função. Por exemplo, o sistema cardiovascular, né? Coração, o sistema digestório, o sistema urinário, endócrino, reprodutor, enfim. Esse seria a definição de sistema. E o organismo? Que é o organismo? Ele é uma forma individual de um ser vivo, né? Um ser humano é um organismo. Então, a gente poderia definir organismo, os animais, nós seres humanos. O que é a população? População, ele é um conjunto de organismos que seriam da mesma espécie, tá? Ele vive em uma determinada região ali, em um determinado período de tempo. Então, um conjunto, por exemplo, de girafas que estão vivendo numa área ali da savana lá da África, ela representa uma população. Depois de população temos comunidade. Comunidade, ele diz respeito ao conjunto de várias populações, tá? Então, seria a comunidade. São várias populações que vivem numa determinada área ali num período. Então, populações, como eu falei, de girafas, de leões, zebras, eles vivem numa região que vivem na região lá da savana, a savana africana, né? E, então, esse conjunto de populações forma uma comunidade. O que seria o ecossistema? Seria o conjunto de todos os seres vivos encontrados ali numa região, junto a todos os componentes abióticos com os quais eles vão interagindo. Por componentes assim, abióticos, a gente pode entender os elementos sem vida no ambiente. Então, isso a gente chama de abióticos, tá? Como água, solo, atmosfera, luz, enfim. E a biosfera, para finalizar, por fim, seria o conjunto de todos os ecossistemas que a gente encontra no nosso planeta, tá? O conjunto ali seria esse ecossistema seria um conjunto de comunidades que vivem ali num determinado local, eles vão interagindo entre si com o meio ambiente, né? E constituindo um sistema estável. Ele é bem equilibrado e ele é autossuficiente. Então, um ecossistema, ele é formado por 2 componentes básicos, tá? Como eu falei, o abiótico, agora há pouco, e o biótico. Então, o primeiro, que é o biótico, ele diz respeito aos seres vivos ali na comunidade, né? Plantas, animais, enfim. Eles vão desempenhando diferentes papéis ali no ecossistema e vão ocupando diferentes níveis tróficos. Eles podem ser produtores, consumidores ou decompositores, tá? Entrando agora no assunto, eu falei de ecossistema, acabei de falar para vocês os fatores abióticos, né? Eles podem ser físicos, químicos, geológicos,
água, ar, solo, luz, calor, substâncias químicas, entre outros, e fatores bióticos, que é o conjunto dos seres vivos. Então aqui o conceito aqui bem explicadinho aqui para vocês, bem básico, tá? Do que é população, comunidade. Nicho ecológico a gente não entrou nesse assunto, porque essa questão sobre nicho ecológico não cai na apostila de vocês. Então, o que seria então o ecossistema? Voltando, é um conjunto de comunidades que vivem ali em determinado local, eles vão interagindo entre si com o meio ambiente, tá? Formando um sistema estável, equilibrado e ali autossuficiente, tá? Que compõe a parte biótica e a biótica, tá? Relação é o primeiro ali que eu falei, o biótico é a relação aos seres vivos e a biótico em relação ao que não é ser vivo, tá? Então, em relação a biomas, eu já expliquei para você que é ecossistema, né? Vamos aqui em biomas. Vamos falar sobre os biomas brasileiros, gente. Então, essas regiões aí dos biomas brasileiros é que compreende aí o ecossistema constituído aí por uma comunidade, né? Uma comunidade biológica, digamos, que tem características aí meio parecidas. Segundo o BGE, o Brasil possui 6 biomas: Cerrado, aqui, cadê? Cerrado, Amazônia, a Caatinga, Mata Atlântica, Pantanar e o Pampa. Bom, esses são os 6 biomas brasileiros, mais conhecidos, tá? Então, a gente vai adentrar aqui, explicar para vocês mais ou menos o que seria o bioma cerrado. Bom, o cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Então, ele é uma região de savana, encontra-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Ixi, bem grande, né? Então, essa é a nossa região, Cerrado, tá? Compreende aí Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, tá? Então, esse bioma cerrado, ele limita-se ao norte, né, com o bioma Amazônia, leste e nordeste. Então, com a Caatinga ao sudeste, com o Pantanal. E a sudeste com a Mata Atlântica. Isso confere ao bioma cerrado uma característica única. E o único bioma na América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos, né? A região compreendida por essa formação vegetal apresenta altitudes que variam entre 0 e 1.800 metros. Então, essa área abrange diferentes bacias hidrográficas, como a bacia do Amazonas, do Tocantins, do Paraná, São Francisco e do Parnaíba. Tá? A vegetação dela ali do cerrado, as formações dela de savana é aquelas árvores meio retorcidas, né? Com as folhas grossas, mais grossas, né? E possui grande variedade de espécies apresentando essas plantas arbóricas, né? Arbustozinhos, herbáceos, cipós. E essa grande variedade de vegetação pode ser distribuída em 2 estratos, que é o estrato lenhoso, composto por árvores longas e arbustos, e o herbáceo, que é por ervas e subarbustos, né? Ele é conhecido como savana, com a maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas. Então, a biodiversidade é muito rica, né, na região do Cerrado. Então, na questão que vai cair na apostila de vocês, eles vão perguntar sobre cada bioma, suas características. Então, aqui no slide você já consegue ter uma breve explicação sobre as características de cada bioma brasileiro. Na Amazônia, que vocês estão vendo, a Amazônia dos biomas, vocês podem ler que é mais ricos em biodiversidade do mundo e refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. Então, ela é considerada a região de maior biodiversidade do planeta, tá? Ela abrange outros países também, a Amazônia. Se não me engano,
Colômbia, entre outros, né? Não me lembro agora se Venezuela também faz parte. Então, ele compreende o conjunto de ecossistemas que correspondem à floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e também a bacia amazônica, né? Ela é a maior bacia hidrográfica do planeta. A fauna dela é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. Então, ela é bastante diversificada, com muitas árvores, florestas, arbustos, ervas, trepadeiras, lianas. Então, cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos, infelizmente, né? A consciência ecológica aí, passou longe. As florestas com queimadas, depredação, tráfico de madeira, né? Tráfico irregular, enfim. Então, o conceito da Amazônia, ele compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do Amazonas, bem como a floresta amazônica, e é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Viu? E a vegetação dela abrange uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, é muito grande. O número de espécies, animais e vegetais é absurdo também. É muito rica em biodiversidade. Então, essa seria a bioma Amazônia, as características, tá, dela. A Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta clima semiárido, vegetação com poucas folhas, né? Sempre você olha Caatinga, você já lembra de os cactos, né? Mas também tem grande biodiversidade, não é só essa secura que estão vendo aí, tá? Ele é um solo mais raso, um pouco pedregoso. A Caatinga, ela tem arbustos e plantas tortuosas, mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Então, nas regiões mais secas, elas também têm plantas cactáceas, como conseguindo enxergar aí, como o facheiro, o mandacaru, xique-xique, que serve de alimento para os animais, né? Nessa época de seca aí. A vegetação dela, eu falei, é de cactos, né? Tem a aridez do solo, escassez de água ali na região, por isso as condições dela que os arbustos, né, de cactos ali, que guardam água para essas temperaturas altas, né? Tempo árido, seco. Então, uma umidade baixíssima, né? Que se encontra na Caatinga. Se assemelha. São encontradas árvores como o juazeiro, também conhecido como pujuá, vaqueiro, aroeiro e baraúna. Bom, agora a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma região lá de biodiversidade riquíssima, né? Também é ameaçada pelo ser humano. Grande variedade de espécies animais e vegetais, né? E essas plantas, algumas plantas endêmicas. A Mata Atlântica é um bioma que cobre uma área de 15% do território brasileiro. Então, ela é muito extensa. Vai de Alagoas até Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, enfim, vários estados do Brasil. Então, realmente é superior a 1,3 milhões de quilômetros. Poxa, muito grande. A região da Mata Atlântica, ele é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados que se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo espécies endêmicas que ocorrem apenas nessa região. A fauna e flora dela, grande biodiversidade, né? Principalmente as variações ambientais desse bioma. Então, essas variações acontecem devido à extensão da Mata Atlântica em latitude, longitude e variações de altitude, né? Estima-se que a biodiversidade da Mata Atlântica corresponde a cerca de 1% a 8% da biodiversidade mundial. Essas são as características da Mata Atlântica. O Pantanalzão nosso, beleza? O Complexo Pantanal é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação alagável do mundo. Cerca de 250 mil quilômetros quadrados de extensão. O clima do Pantanal é tropical, né? É quente, marcado pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico, ou seja, muita chuva. Então, verão é quente e chuvoso, inverno é frio e seco. Mas encontra diversidade de animais lindos, né? Com aves,
tucanos, tuiuius, que é a ave símbolo do Pantanal, arara, garças, enfim, várias espécies de aves. Também existem répteis, né? Felinos como as onças. Então essa é a rica biodiversidade aqui do bioma Pantanal. E os Pampas está localizado lá no sul do Brasil, né, na América do Sul. Em parte do estado do Rio Grande do Sul é também conhecido como Campos Sulinos ou Campana Gaúcha, em razão de se encontrarem apenas na porção sul do nosso país e também do continente. O clima lá é bem úmido, temperatura médias que não costuma ultrapassar de 20 graus, está bem gostoso o tempo, né? São bem definidas, as chuvas são bem distribuídas ao longo dos meses. Então, a característica desse bioma pampa é a vegetação, que tem uma composição herbácea, formada basicamente por gramíneas, espécies vegetais de pequeno porte. Então, bem baixinhos, né? Não ultrapassa 50 centímetros de altura. A fauna e a flora são bastante diversificadas em face do caráter antigo dessa formação florestal. Tem uma grande quantidade de espécies, algumas delas ainda não catalogadas no Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, elas, a gente pode citar ali que tem o quero-quero, as aves, né? Espécies mais comuns, vicúnia e a ema, entre outros. Então, esses são alguns animais ali que constituem o bioma. Agora, tem a questão lá, eu não lembro que número que é, número 15, número 16, que fala, vem trazendo, né, os problemas das queimadas, que destrui grande parte das formações vegetais aí do nosso país. Então, ele vai, né, as plantas vão sendo sujeitas a incêndios periódicos e depois desse fogo vão surgindo ali uns troncos chamuscados com brotos. Aí vocês vão ver que planta é essa que tem o superpoder de resistir ao fogo. Essa plantinha aí, ó, Silva manso, que depois da queimada ela consegue sobreviver. Então, como o clima do cerrado ele é meio sazonal, né, inverno seco, verão chuvoso, o solo ele é meio arenoso, bastante lixiviados, né, bastante ácido por causa de quantidade de alumínio. Então, o fogo ele é um fator importante ali no cerrado, porque ele vai dando nutrientes, as cinzas vão servindo como nutrientes e vai mudando as características da fisionomia ali do cerrado. Então, diante de tantas características aí que eu falei para vocês, assim, a gente não tem nada de se estranhar que a gente encontre tipo de planta aí, né, que consegue se adaptar para suportar, poder viver a vida nesse ambiente, né? Então, a gente pode citar algumas características aí, que para eles se adaptar, tem que ter um sistema subterrâneo bastante bem desenvolvido, né? Os caules, eles são aéreos, os caules aéreos, eles são espessos. As folhas, ali tem os estômatos, os buraquinhos ali para transpiração ali na parte de baixo da folha, para não perder líquido, né? E uma dessas plantas, como vocês estão vendo aí, é a Adenocalima nodosum. Meu Deus, quase que não sai. Então, esse é o nome da Silva manso, o nome científico dele. Então, essa planta é uma planta do cerrado que tem super poder de resistir ao fogo. Então, gente, para fechar, tá? Próxima aula a gente vai dar continuidade aos temas aí das questões referentes a questões número 16 a 30, tá? Então, gente, até a próxima, pessoal. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, Messenger, tá? Vocês podem estar mandando mensagem. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.